Queridos irmãos e irmãs, como vos disse no início da missa, estamos vivendo em toda a igreja a última semana do tempo litúrgico. E em comunhão a isto, vivemos também, na liturgia da palavra, o sermão escatológico de Jesus segundo São Lucas. Esta palavra para nós tão incomum, tão difícil, sermão escatológico, vem do grego eschaton, que quer dizer fim de todas as coisas. Você sabe como começou. Os discípulos estavam ali em Jerusalém admirados com a beleza do templo. E Jesus olhou para eles e disse: vocês estão encantados com isso? Não ficará pedra sobre pedra. E então os discípulos perguntaram: mestre, como vai ser? E quando vai acontecer estas coisas? A partir de então, Jesus começa a falar do fim. Eu não sei se você alguma vez já teve a experiência de ir num lugar que você não conhecia. E no meio do caminho você então se perde. E você pergunta para alguém: escuta, onde fica tal lugar? E a pessoa, muito cheia de boa vontade, te explicando, diz assim: olha, você segue aqui até o posto de gasolina. Ah, é lá? Não. Aí depois do posto de gasolina, você vai até o supermercado. Ah, então é no supermercado? Não. Aí depois do supermercado, você vira à direita e continua. A impressão que a gente tem que o sermão de Jesus é assim. Ele fala da queda de Jerusalém. Diz que o templo vai ser destruído, mas ele diz: mas ainda não é o fim. E ele diz: haverá terremotos, haverá guerra, fome, pestes, mas ainda não é o fim. Haverá abalos nos firmamentos, no céu, a lua, o sol irão se apagar. Aí sim, o Filho do Homem virá. Perceba que Jesus divide o sermão escatológico em 3 etapas de sinais. Sinais na sua época, a queda do templo. Sinais ao longo dos séculos, guerra, peste, fome. E os últimos sinais, os sinais cósmicos. Por que Jesus faz isso? Porque Ele quer que nós prestemos atenção que Deus sempre nos orienta por meio de sinais. Deixa o padre repetir para você fixar isto. Deus sempre, e sempre quer dizer sempre, Ele sempre nos orienta por meio de sinais. A queda de Jerusalém na época de Cristo, as guerras, as pestes ao longo dos séculos, os sinais cósmicos no momento derradeiro. Sempre Deus está falando conosco. Mas sabe qual que é o problema? Tem gente que é tão bitolada com religião, que esses coitados, eles querem opinar a respeito dos sinais do fim do mundo, mas são incapazes de ver os sinais que Deus dá na sua própria vida. É igual quando a gente está dirigindo e aparece lá o sinalzinho de que entrou na reserva. Está lá piscando. Quer dizer, ou eu passo num posto de gasolina, ou eu vou ficar parado qualquer hora. E Deus está mandando sinais para você que o seu casamento não está bom. Mas você está preocupado com tanta coisa que não vê Deus falando com você que o seu casamento está beirando o final. É igual o painel do carro, lá a luzinha está piscando, chifre à vista, chifre. Mas só que o cara, em vez de dar atenção para a esposa, fica no WhatsApp. Deus mandando sinal, e a criatura não vê. O cara vai no médico, faz exame. Está lá o sinal de que
a saúde dele está indo para o ralo. Deus avisando para você. O que o fé da mãe faz? Abre a geladeira e mete a cara no pudim. Aí, mas Deus depois me cura. Deus manda um milagre para mim. Mas Ele não mandou um sinal para você? Dizendo que o seu exame não estava legal? Deus não falou com você? O problema da gente é que a gente não escuta os sinais de Deus. Aí a gente fica muito preocupado com revelações particulares que Nossa Senhora apareceu lá na janela do vidro de Tatiaissu, falando que vai acabar tudo em fogo, que vai destruir, que vai acabar. Fica querendo saber os sinais do fim do mundo, mas não sabe o sinal do fim da saúde, o final do fim do meu casamento. E quando é assim, são pessoas puritanas, rigorosas, tão firmes na moral com os outros, mas que não vê Deus gritando e sussurrando nas pequenas coisinhas da nossa vida. Jesus no Evangelho disse: olhai a figueira e as outras árvores, quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que vem o verão. Nós somos tão distraídos que a gente sabe quando a árvore vai dar fruto, a gente sabe quando vai chover, porque chega na janela e olha, está vindo umas nuvens pretas ali, vai chover. A gente sabe quando a árvore vai dar fruto, a gente sabe quando vai chover, mas a gente não sabe quando Deus está falando comigo. Não, é que eu preciso ir naquele retiro, lá daquele irmão poderoso, trovão do fogo, porque Deus fala com ele, ele vai pôr a mão na minha cabeça e vai falar comigo. Eu preciso de um atendimento com o pastor lá da igreja Betel, ou eu preciso conversar com o padre da tal paróquia, que ele tem o WhatsApp de Deus. Sinto muito, meu irmão. Deus fala por todas estas vias, algumas nem tanto. Mas se Ele não fala especialmente com você, quer dizer, você é um camelo, um cachorro, um gato, mas ovelha você não é. Porque Jesus disse: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as chamo e elas me seguem. Existe algo dentro de nós que Deus colocou na hora da nossa criação que se chama consciência moral, que se chama emoção, sentimento, razão. Deus fala conosco por meio de tudo isso. Se Ele não está falando com você, você é tudo menos ovelha de Jesus. Nós somos capazes de verificar quando a árvore vai dar fruto, quando a chuva vai chegar, mas não sabemos quando Deus fala com a gente. Eu, quando entrei na vida religiosa 16 anos atrás, noviciado, fui morar numa casa muito bonita, parecia um colégio interno. Tinha ali piscina, quadra, igreja. E tinha um jardim muito bonito também. E no meio do jardim eles ornamentavam com umas pedras, onde eles escreviam frases dos santos. E uma dessas pedras, eles escreveram assim: Deus fala nos fatos. Deus fala nos fatos. E é bem assim mesmo. À medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai percebendo. Se a gente levanta a anteninha, se a gente tira a cera espiritual que tapa, que ensurdece a nossa alma, a gente escuta Deus orientando a gente pelo rumo que as coisas estão tomando. Deus fala com a gente nos fatos. Pergunta para mim: padre, mas como é que você soube que Deus queria que você fosse padre? Porque o povo acha que a gente escutou uma voz cavernosa, vindo lá do fundo, com eco no fundo: Padre Fábio, vai. Não.
Eu sentei na assembleia, eu vi um padre celebrando, eu me imaginei vestido com aquelas roupas, eu pensei se fosse eu, o que eu faria no lugar dele, o que eu falaria nessa homilia, e isso me trouxe alegria. Então eu entendi, Deus está me chamando para isso. Agora, você distraído, não sabe o que Deus fala com você? Chegar ao fim da vida, vai morrer, chegar lá no portão do céu, bater lá, São Pedro, cheguei. São Pedro vai falar, pode ir lá, ó, a cadeirinha ali pegando fogo é sua, daqui a pouco o diabo vem te buscar. Mas São Pedro, o que foi que eu fiz? Não cometi nenhum pecado, não, você foi distraído. Já pensou em ir para o inferno por distração? Porque não prestou atenção o que Deus estava falando comigo. Quer saber os sinais dos fins dos tempos, mas é incapaz de saber os sinais que Deus manda no meu dia a dia. Todo mundo vê que você é chato, de galocha, só você que não vê, porque não presta atenção. Deus falando com você, deixa de ser chato, converte. Todo mundo vê que você é menos você. Vai para o inferno por distração. Todo mundo vê que o cara é chato, que precisa de conversão. Ele não vê, porque ele é distraído. Ele não vê os sinais. Todo mundo está afastando de mim. Será por quê? Será que não é Deus dizendo para você, muda? Ou ninguém te aguenta, não. Às vezes é Deus dizendo para você, se converta. Porque ninguém está suportando conviver com você, mas a criatura não. Sinais desperdiçados que Deus manda. Você sabe que Deus, quando fala, Ele não fala difícil demais. Você poderia dizer, porque eu não entendo Deus. Eu tenho uma sobrinha de 1 ano e 10 meses. A Júlia não fala nenhuma palavra, mas ela entende tudo que a gente diz para ela. Quando eu vou conversar com ela, eu ajoelho na altura dela, e a gente até muda de voz, né? Quem é a belezinha do titio? Gente, Deus faz assim. Deus desce da onipotência dele, do poder dele, ajoelha na frente da gente, muda de voz. Não é verdade que quando a gente abre o Antigo Testamento, Deus se inclinou a usar uma linguagem bélica, de guerra? O Antigo Testamento é quase que ensanguentado, porque era daquele jeito que o homem sabia interpretar a cultura e a história. Foi desse jeito que Deus se ajoelhou diante do homem para se fazer entender. Ele faz isso com você. Ele ajoelha na sua altura. Tem hora que falta Deus dizer assim, você quer que desenhe? Mas não. A gente vai chegar no portão do céu e São Pedro vai dizer, a sua cadeirinha pegando fogo está ali. Qual pecado eu cometi? Distraído. Não prestou atenção o que Deus estava falando. Pouco adianta saber o que Nossa Senhora falou em Medjugorje, o que Nossa Senhora falou em Itatiaia-Sul, que sinais dos fins do templo lá em Mateus Leme, mas não sabe o que Deus falou na minha vida hoje. Que tristeza. Que Deus ajude a gente a perceber os sinais. Nós que olhamos as árvores e sabemos quando ela vai dar fruto. Olhamos para as nuvens, sabemos quando vai chover. Olhamos para a nossa vida e sabemos quando é que Deus está falando comigo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.